Graças a Deus, meus irmãos, vamos para mais um vídeo do canal. E agora vamos tratar dos sinais que antecedem a vinda de Jesus e o final dos tempos. O texto inicia no capítulo 24, versículo 1 até o 14, inicia assim: Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou Jesus. Eu lhe garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Diz-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? E Jesus respondeu: Cuidado, para que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerra e rumores de guerra, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos, peste, fome em vários lugares. Tudo isso é o início das dores. Então eles os entregarão para seres perseguidos e condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações por minha causa, de Jesus. E ele continua dizendo: Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E o evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Irmãos, aqui nesse capítulo 24, que é o sermão escatológico de Jesus, que ele vai tratar dos sinais que antecedem a volta dele, também do fim dos tempos, ele inicia nesse sermão aqui tratando acerca do templo. O templo da época lá, aonde eles adoravam a Deus no templo. O templo ele foi destruído, Jesus profetizou aqui, e ele foi destruído com aproximadamente 37 anos depois da morte de Jesus, que foi no ano 70 depois de Cristo. Foi a primeira profecia que Jesus deu nesse sermão aqui, que foi cumprido logo em pouco tempo depois Jesus morreu. Segundo no versículo 3, o que também vai acontecer é que Jesus se assenta no Monte das Oliveiras, e ali o discípulo chega para ele em particular e diz assim: Mestre, diga quando isso vai acontecer, quando é que tudo isso vai acontecer, qual o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Ou seja, os discípulos todos curiosos: Senhor, mestre, quando é que isso vai acontecer, essa destruição de Jerusalém, quando é que vai acontecer isso? E qual será o sinal da tua vinda e também do final dos tempos? E Jesus começa dizendo assim: Cuidado, para que ninguém os engane. Ou seja, a primeira advertência de Jesus é que nós devemos tomar cuidado para que ninguém os engane. Por que tomar cuidado para que ninguém os engane? Ele, no verso 5 ele responde, vai dizer: Pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ou seja, vai surgir muitos falsos cristos que vão enganar milhares de pessoas. Irmão, no mundo já surgiu tantos falsos cristos, pessoas que se disseram ser Cristo, e dali saiu chamando pessoas, convocando pessoas para o seguir, e pessoas ignorantes saíram seguindo essas pessoas sem conhecimento. Várias seitas foram surgidas no decorrer da história, depois da morte de Jesus, pessoas dizendo que tinha se encarnado, Jesus tinha se encarnado neles, mas nós sabemos que essas pessoas tudo morreram e não ressuscitaram, e quando eles morreram, a sua seita morreu junto, pois se acabou toda a história deles, ficou somente o legado de que houve falsos profetas, falsos cristos, somente isto, irmão. Mas nós vemos que Jesus, quando ele veio, ele fez muitos
ele deu muito ensinamento e fez muitos sinais milagrosos. E também, além dos sinais milagrosos, ele fez profecias, e essas profecias vêm se cumprindo. Então nós sabemos que Cristo realmente é o Filho de Deus, que Jesus realmente é o Cristo da promessa, o Filho de Deus. E também nós vemos que o cristianismo nunca se acabou. Cristo morreu e, além de morrer, ele ressuscitou, subiu ao céu, aos olhos nus, o discípulo viu. E ele passou ainda 40 dias em cima da terra depois de ressuscitar, ensinando os discípulos algumas coisas que eles tinham que aprender aqui. E também ele se ascendeu ao céu, nós sabemos disso, e o cristianismo vem crescendo, crescendo, crescendo. Se fosse uma seita, já tinha se acabado. Mas como não é, o verdadeiro cristianismo, a verdadeira igreja é o cristão, então o cristianismo tem aumentado muito. Mas ele continua a profecia dizendo assim no versículo 6: vocês ouvirão falar de guerra, de rumores de guerra. Não tenha medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fome e terremoto em vários lugares. No versículo 6, nós vamos ver que ele vai tratar das guerras, né? No versículo 6. Guerra. Nós vemos hoje, irmão, as guerras estão intensas demais. Hoje o Oriente Médio está inflamado de tantas guerras. O Oriente Médio está praticamente vermelho de tanto fogo, tanta destruição, bomba para todo lado. E não só num país, mas juntando os vários países para lutar contra Israel, contra outros países. Nós vamos vendo como é que está o caos por conta de guerra, tanta guerra, pessoas querendo ter posse, tomar poder, adquirir mais terra e pessoas lutando por poder, irmão, e lutando por causa perdida, porque tudo isto é loucura, porque tudo isto vai ser destruído por fogo, que Jesus prometeu que no final dos tempos o que estava reservado para essa terra era o fogo. Então estão lutando por pedaços de terra, estão lutando por poderes terrenos, e tudo isso vai ficar, eles vão morrer, vão para o inferno, alguns para o céu, e todas as suas obras vão ser destruídas por fogo. Então é uma luta em vão que eles estão lutando. Mas nós continuamos ouvindo aqui, aí ele vai tratar dos terremotos também. Ele vai dizer que haverá muitos terremotos. Nós sabemos que em toda a história de Jesus para cá, sempre houve terremoto. O que acontece o problema não é se acontece o terremoto, porque nós sabemos que sempre aconteceu. O problema é a intensidade dos terremotos, porque antes acontecia um terremoto em vários e vários tempos, de um para o outro. Agora não, o terremoto quase todos os dias tem abalo sísmico na Terra. Quase todos os dias as placas tectônicas dão um abalo também na nossa Terra. Então nós estamos vendo a Terra oscilando como fosse um bêbado, andando em plena estrada emburacada. É a Terra entrando em convulsão, irmão. Apesar que o universo inteiro hoje está entrando em convulsão. Nós estamos vendo as temperaturas, como que está quente o sol nesses dias. Ou seja, Jesus disse que haveria sinal no céu, sinal na terra. Nós estamos vendo todos esses sinais, irmão. É muito, muito importante a interpretação desses sinais, porque Jesus não deixou bem certo o dia e a hora que Jesus vem, não. Que ele vem não, mas ele deixou os sinais para que nós ficássemos atentos pelos sinais e saberemos mais ou menos ao tempo que ele viria. E ele vai dizer que naquele tempo vai haver o quê? Fome. Sempre houve fome, irmão, no mundo. É claro que agora a fome está se intensificando mais, mas só que já houve tempos de fome piores do que o que nós já passamos, do tempo que eu nasci até agora. Já houve tempo pior. Naquele tempo em Jerusalém, uma cabeça de jumento custava um dinheiro grande. A mulher ao ponto de comer o próprio filho para sobreviver. Sempre houve isto. E também nós estamos vendo que por conta dessas guerras vai acarrear
aí vai produzir uma fome maior, porque em guerra tudo se destrói, tudo se acaba, toda fonte de alimento pode se acabar. E uma terceira guerra mundial, se por acaso acontecesse uma terceira guerra mundial, seria o estupim para uma fome, uma crise terrível, porque destruía as fontes de alimento, tudo. E também ele vai tratar de Lucas, no sermão escatológico também, paralelo a esse, vai tratar de pestes, doença. Nós vemos que hoje as doenças estão cada vez mais fortes, os médicos já não dão mais solução para a cura, é somente um alívio por pouco tempo, e as doenças quando vêm, elas vêm para matar tanto o pobre como o rico, um letrado como um ignorante, um branco, um preto, ela não escolhe pessoas para matar, mata todos. Nós vamos vendo que a pandemia, que de fato é o único, única tragédia que nós vemos que aconteceu de fato, que foi mundial, em escala mundial, só foi mesmo o coronavírus, porque as duas guerras que eles tratam como guerra mundial, elas não atingiram o mundo todo, atingiram regiões de alguns lugares, mas não foi assim o mundo todo de uma vez. O único crise que deu, problema que deu, que nós podemos tratar até como fosse uma guerra pela saúde, que foi realmente mundial, que foi no mundo todo, foi a pandemia, né? A pandemia atingiu o mundo todo e levou gente de todo jeito, gente que tinha condições, gente que não tinha, gente de toda classe, ela levou junto a pandemia. Isso sim foi um acontecimento em escala mundial. Mas Jesus continua o sermão. No versículo 7 ela vai dizer: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Ou seja, nós estamos vendo nações levantando contra nações, os reinos lutando contra outro reino, tentando tomar posse de poder. Jesus já deixou tudo claríssimo para nós compreendermos. No versículo 8 ele vai dizer: mas tudo isso é o início das dores. Ou seja, isso ainda não é o fim. Pelo fato de nós vermos tantas guerras, tantas doenças, tanta fome e tantos falsos cristos surgindo, isso Jesus alertou que ainda não é o fim, mas é o início das dores. Importante saber a respeito de dores, porque Jesus faz sempre uma analogiazinha como sendo como uma mulher em trabalho de parto. As mulheres sabem muito bem o dia exato que inicia as dores. E nós homens sabemos, porque olhando para as mulheres sabemos que no final das dores a criança nasce, dá para nós ter uma ideia. Se já iniciou as dores, e se nós sabemos que quando a mulher começa a sentir dor, ela tem uma certeza, nós temos uma certeza, e a certeza é de que a criança vai nascer. Então, se nós vemos tudo isso acontecendo, irmão, nós estamos nas dores de parto. Então, qualquer hora, essa criança pode nascer, qualquer hora Jesus vem, qualquer hora Jesus desce, qualquer hora Jesus vem para levar o seu povo. Então, nós temos que ficar de alerta para que, quando intensificar mais os sinais, irmão, nós temos que estar sempre pronto, preparado para a volta de Jesus a qualquer hora. Não é esperar para se preparar na hora que Jesus estiver aparecendo, não. É para todos os dias, olhando para os sinais, todos os dias nós temos que compreender o seguinte: eu tenho que estar preparado para a volta de meu Rei, para a volta do Senhor Jesus, todos os dias. Mas o texto continua, no versículo 9 vai dizer assim: e então eles os entregarão para seres perseguidos e condenados à morte, vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. No versículo 9 vai falar que nós vamos ser odiados e vamos ser traídos, vamos ser entregues à morte, perseguidos. Irmãos, a perseguição contra a igreja já existe em diversas partes do mundo. No Brasil, a gente não vê tanta perseguição. A perseguição aqui é ideológica ainda. Não é uma perseguição física, não.
mas é uma perseguição ideológica ainda, de várias ideias de leis entrando no meio da família, entrando no meio das escolas, com outro ensinamento, ao contrário, o que Deus deixou. E nós vemos que tudo isso é ação maligna, ação do diabo entrando no meio da família, a fim de minar a família. Mas a perseguição que a igreja vai padecer mais forte é a perseguição física, a cadeia, prisões, açoite, martírio. É isto que nós vamos sofrer mais no final dos tempos. Mas hoje, no tempo de hoje, se nós for procurar, como na Coreia do Norte, nos países alguns países ali por lado do deserto saário, daquele lado do deserto ali, tem muitos países, como um país também lá. Tem vários países, eu não estou lembrado do nome agora, mas tem vários países que são como a Coreia do Norte. A Coreia do Norte é o seguinte: se você é pego com a Bíblia na mão, você vai preso. Se você é pego ensinando alguém alguma coisa a respeito de Jesus, você vai preso. Se for pego em algum lugar orando, ou qualquer coisa que você estiver falando em nome de Jesus, você é preso e corre o risco de ser condenado à morte. Tá assim, irmão. Então, em vários países já tem isto. Então, no Brasil, por enquanto, ainda está lento isso. A gente não sabe quando é que vai se intensificar no Brasil, mas nós sabemos que um dia o mundo inteiro vai viver esse regime contra a Igreja de Cristo. Mas é necessário que isso aconteça. Entregues até a morte, que ele vai dizer. Mas no versículo 10 vai dizer: naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Irmãos, o que está acontecendo hoje no meio evangélico, irmão, é de surpreender, é coisa triste demais. As igrejas estão de fato um escândalo. As igrejas estão escandalizando o nome de Jesus. A igreja está manchando o nome de Jesus, porque o que você vê de igreja fazendo escândalo, com prostituição dentro da igreja, com orgias dentro da igreja, bebedeira, baile funk dentro da igreja, casa de show dentro da igreja, igreja bares, igreja com boates, com você com direito a paquera. É uma coisa terrível, falsos milagres acontecendo aos montes, pessoas contratando os atores para fingir estar doente e ali realizar um sinal diferente a fim de prender a mente das pessoas ignorantes. Tá um absurdo dentro das igrejas brasileiras hoje, irmão. Difícil até de a gente procurar uma igreja para poder ouvir a mensagem de Deus, porque uma boa parte das igrejas hoje elas são satânicas, igreja dedicada ao diabo mesmo. E muitas heresias, muitos showzinhos, muitas coisas terríveis que eu fico até sem palavra para dizer, porque são coisas tristes. Isso daí acaba sujando o nome do cristianismo, porque as pessoas quando você vai convidar, elas dizem assim: rapaz, mas a igreja vive desse jeito aí, for para permanecer desse jeito aí, eu prefiro ficar aqui onde eu estou, no meio do mundo mesmo, porque eu vejo os crentes fazendo tudo que não presta fora, dentro da igreja. Então é melhor ficar aqui do lado de fora. É assim que nós somos vistos lá fora, irmão. Por uns, outros paga, porque tem muito crente que não honra o nome de Cristo. Pessoas que também não foram salvas, pessoas que estão lá simplesmente porque querem ganhar um dinheirinho, quer uma facilidade, uma vida próspera, uma riqueza, um relacionamento melhor, e acaba que fica escandalizado a igreja.
muito disso ia acontecer, mas ele continua dizendo, versículo 11. Diz assim: e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muito. Ou seja, Jesus vai dizer que no final dos tempos, numerosos falsos profetas surgiriam. Muitos, ele está falando de muitos falsos profetas, não é pouco, é muitas pessoas chamadas pelo diabo mesmo para dentro das igrejas, infiltrar dentro das igrejas, e lá eles estão com doutrinas erradas, e ensinamentos errados, de modo que as pessoas ficam lá presas com a mente fechada, sem ser libertas, porque nessas igrejas não tem o verdadeiro evangelho. Então, se não tem um verdadeiro evangelho, não tem como ter libertação, porque Jesus diz que o que liberta o homem é a verdade. Se nessas igrejas não há verdade, também não há cristão salvo lá dentro. Então, aumentou tanto o número de religiões e de igreja que por dia são aproximadamente 5 novas religiões surgem no mundo por dia. Imagina aí o número de falsos profetas que estão nessas igrejas, de falsas heresias, falsos crentes que surgem a cada momento, e muitos falsos profetas mesmo nessas igrejas. E o nome de Cristo fica escandalizado por conta disso. Mas, continuando o texto, ele vai dizer que esses vão enganar muito. Ou seja, irmão, a ação do diabo não é pouco, não é fraco. O diabo não é fraco, não. O diabo tem poder, irmão. O diabo conseguiu desviar 1/3 dos anjos do céu. Quanto mais nós, se nós não vigiarmos, nós podemos ser enganados por ele, irmão. Se nós não nos preocuparmos com o estudo da palavra, nós podemos ser enganados pelo diabo também. E eles vão enganar muito, não é pouco, é muito. Muitas pessoas que o diabo vai enganar. Vai levar como folha seca, é carregado por um vento de doutrina. Ele continua no 12 dizendo assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriarão. Ou seja, o aumento da maldade, a maldade aumentou tanto dentro das igrejas, irmão, que os irmãos não amam mais o próximo, os irmãos não tem mais amor ao seu próximo. E fora da igreja também as pessoas olham para o seu semelhante e tratam pior de que sendo um animal. Às vezes um animal é tratado melhor do que um ser humano, que é a imagem de Cristo e imagem de Deus. E nós vemos que devido tanto ao aumento da maldade, as pessoas maldando dos outros, o amor esfriar, ou seja, está havendo um esfriamento do amor, tanto das pessoas como lá fora, como o amor da igreja. A igreja está apostatando a fé, um aumento de abandono da fé. O que tem de crente abandonando a sua fé, decepcionado, justamente por causa dessas heresias, desses montes de falsos profetas surgindo, com falsos ensinos. As pessoas estão ficando decepcionadas porque estão vindo por conta da promessa que é agradável, é boa, a promessa de prosperidade, de uma riqueza, de um luxo. As pessoas vêm, quando chega aqui dentro da igreja, se decepciona e volta para o mundo mais duro ainda do que antes. E agora, o que acontece? Essas pessoas estão se desviando, estão esfriando, estão voltando para o mundo, abandonando a sua fé. Irmão, o que tem de igreja fechada que hoje já é um bar. Antes era igreja, hoje é bar. Se nós formos ver igreja pro lado dos Estados Unidos, a maioria das igrejas já viraram museu, bar, casa de show. Por quê? Porque não tem mais crente indo para essas igrejas. Então as igrejas fecharam. No Brasil também, apesar que no Brasil tem um número muito grande de evangélicos que na verdade não são cristãos, são simplesmente os evangélicos que estão buscando uma prosperidade, mas também tem muitas igrejas fechando. Por quê? Porque as pessoas que estavam indo, elas buscaram um propósito, que era melhorar de vida. A promessa
essas promessas de melhora não é de Deus, é promessa prometida apenas pela boca do homem, e o homem não tem poder para cumprir. Então essas pessoas esperam uma promessa dessa, não se cumpre, se revoltam e se afastam de vez, endurecendo o coração ainda mais. É o que está acontecendo. Mas para encerrarmos, não, ainda tem 2 versículos. No versículo 13 ele vai dizer assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, ainda que há muito esfriamento do amor e afastamento da fé verdadeira, ele está dizendo: aquele que perseverar até o fim será salvo. Irmão, é necessário nós perseverar, é necessário nós olhar para o alvo, e o alvo é Cristo, é necessário nós olhar para Cristo e perseverar até o fim, pois a promessa é para os que perseveram. Entendeu? É necessário nós perseverar. E só pode perseverar aquele que Deus sustentar na perseverança. Porque nós somos fracos, irmão. E o próprio Deus é que conduz o seu povo. E se Deus há de dar força para o seu povo, para que o seu povo possa perseverar até o final e ser salvo. Porque o povo de Deus não vai se perder. Jesus disse assim: aquele que o Pai me deu, de maneira nenhuma lançarei fora. Ou seja, Jesus não vai permitir que você tropece, que você caia e permaneça caído. Se você olhar para Cristo, irmão, você vai conseguir perseverar até o final. Não pelas suas forças, mas pela força de Cristo, pela força de Deus, que Ele é que nos sustenta. Amém? E para encerrarmos, ele vai tratar do Evangelho. E este Evangelho do Reino será pregado em todo mundo como testemunha a todas as nações. E então virá o fim. Irmão, ele vai tratar do Evangelho do Reino. Por que Jesus deixou essa palavra desse jeito? E este Evangelho do Reino. Por que ele não botou assim? E o Evangelho será pregado em todo mundo como testemunha a todas as nações. Não, ele não deixou o Evangelho, mas ele disse este. Por que ele botou este Evangelho? Irmão, porque nós sabemos que existe diversos evangelhos por aí. Ensinamento de todo jeito, para todos os gostos, todas as maneiras tem ensinamento, irmão. Mas o Evangelho é único. É único, o Evangelho do Reino é o único que salva, é o único que liberta, é o único que cura, é o único que pode trazer uma vida, um caráter transformado, uma vida nova. É o único que pode dar salvação, é o verdadeiro evangelho. Então, irmão, nós vemos nessas igrejas amontoada de pessoas, fechada de pessoas, número muito grande de pessoas, mas essas igrejas não têm evangelho. Se não tem evangelho, essas pessoas que estão lá não estão libertas. Se elas não estão libertas, elas não estão salvas. Então, dentro dessas megas igrejas, irmão, você não vai achar salvo, simplesmente porque elas estão lá presas, cativas, com a mente cativa, por conta da promessa, das propostas. Mas eu creio que no dia que Deus abriu os olhos deles, por alguma mensagem que eles ouviram, Deus há de abrir os olhos deles, quando eles olharem, nem que seja na televisão, na internet, na rádio, e ouvir o verdadeiro evangelho, eles vão ser estampados, os olhos, os ouvidos, e então eles vão entender que lá não é o lugar dele, e vai sair dessas igrejas procurando a igreja verdadeira, procurando o verdadeiro ensino, que é o que nós devemos procurar, o lugar onde prega a verdadeira palavra, o lugar onde tem um ensino baseado nos ensinos dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos, que é o ensino verdadeiro, que é o ensino que Cristo deixou para os seus apóstolos e dos apóstolos para nós. Então, irmão, nós devemos procurar sim. Se nós tivermos uma igreja que não tem evangelho, irmão, saia, procura uma igreja que pregue o verdadeiro evangelho, que você possa ouvir a palavra de Deus, que lá você possa aprender a palavra de Deus, conhecer